BPMN é o Business Process Model Notation, a notação de processos de negócio. Né? O que é isso? É uma forma de eu representar um processo de negócio. O que é um processo de negócio? Uma atividade que acontece dentro de uma empresa. Como é que é feita a venda? O vendedor liga para o cliente faz o pedido, o vendedor solicita o pedido para a área X valida, gera a nota fiscal, aí passa para a área Y, que separa o material, coloca na embalagem, e passa para a área Z, que manda para o correio. É uma sequência de passos bem definidos de quem faz o que em que momento. E o que passa de um lado para outro. O BPMN, a notação, é como eu represento isso. Porque se você quer criar uma empresa de sucesso, você tem que ter processos que sejam repetíveis, né, e de qualidade. Quer dizer, você tem que garantir que essa empresa, a venda vai funcionar igual, não importa que funcionário que esteja lá, que horário que esteja lá. Né? Ninguém vai esquecer de mandar para o correio, ninguém vai esquecer de embalar direito, ninguém vai colocar a etiqueta no lugar errado. Os processos têm que estar bem estabelecidos. Qualidade de processos é essencial para uma empresa de excelência. Né? Então, ter processos claros é importante. E uma forma de eu representar, existe essa notação BPM, né, BPMN, né, que é uma notação para eu representar os processos de negócio. Independentemente se são processos que usam tecnologia ou não, se rodam em computador ou não. É uma notação para representar processos. E aí existem as ferramentas que automatizam o BPM. Eu acho que essas ferramentas aí, quem não conhece, vale a pena conhecer, tá? São ferramentas interessantíssimas. Né? Eu não quero falar nome de nenhuma aqui, porque eu quero que vocês aí, que os grupos que escolham livremente, tá? Para uma notação, né, Visage, se não me engano, tá? É uma ferramenta super boa para notação. Né? Mas o que eu espero que vocês estudem, quem for escolher esse tema, deixar claro aqui, não é a notação, são as ferramentas que automatizam o BPM. Tá? O que eu quero dizer com automatizam? Tem a atividade A, que passa para aquela pessoa que faz a B, que passa para aquela outra pessoa que é C, que passa para outra a D. Tá? São ferramentas em que você configura a notação aqui, né? Diz quem faz o que em que momento, coloca o e-mail de quem que é, e o sistema automaticamente vai controlando. Essa atividade foi solicitada em tal data, tal dia passou para a Carolina, tal dia passou para o Vitor, e depois chegou no João Vitor. Tá? Então, a ferramenta vai controlando quem está fazendo o quê e para quem vai. Se aquela pessoa está de férias, ela passa para a pessoa que substituiu. Se aquela pessoa que tinha que fazer aquela atividade em um dia não fez, ela relembra a pessoa que tem que fazer. Se aquela pessoa que tinha que fazer em um dia não fez 3 vezes seguidas, ela escala para o chefe dela e avisa, olha, tal pessoa está atrasada numa atividade que já era para ter feita 3 dias atrás. Então, é uma ferramenta. A ideia do BPM é que seja uma ferramenta muito simples de configurar para usuários, não é para desenvolvedores, tá? Não precisa saber programar para configurar um BPM, tá? Você vai falar quem faz o quê, né? E aí você tem controles dos processos muito bem estabelecidos. Um problema claríssimo nas empresas de modo geral hoje é que, como os sistemas estão atrasados em relação aos processos de negócio, né, as coisas que as empresas fazem, normalmente elas criam coisas muito mais rápido que os sistemas se estabelecem, as pessoas acabam criando processos baseados, por exemplo, em e-mail. Tá? Então, assim, não, aqui é assim, para a gente fazer a venda, o Marcos vende, aí ele manda uma mensagem para o João. Quando o João recebe a mensagem, ele manda, né, a confirmação para a Maria. Quando a Maria aprova, ela devolve para o Marcos e fala, pode confirmar a venda. Né? E aí todo mundo fica esperando e usando suas caixas postais como sistema. E é errado. E-mail não foi feito para isso. Tá? E-mail é uma ferramenta assíncrona. E-mail é uma ferramenta que a gente não tem controle. Quer dizer, se eu sou... cadê o pedido da 3M do Brasil que chegou aqui para nós? Ninguém sabe. Está em algum e-mail de alguém. Tá? Ninguém tem uma ideia. Quem é que está atrasando mais os processos? Ninguém sabe. Tá? Então,
é muito crítico para uma empresa trabalhar na base de sistemas, né, por e-mail. Tá? E-mail não é sistema. E-mail não é ferramenta de controle. E-mail não deveria ser usado de forma alguma para você acompanhar processos de negócio. Mas aí o argumento que sempre fala assim, não, mas para fazer um sistema para controlar isso vai cair muito caro, o pessoal de TI pediu 1 ano para desenvolver, tá? Qual é o problema dessa argumentação? É justamente ignorar que existem ferramentas de BPM, tem ferramentas de BPM até gratuitas na internet, né? Onde você configura simplesmente os processos de negócio, diz para quem, quando tem que fazer, o que tem que passar. Você pode configurar telas, né, para cada pessoa cadastrar as informações que ela precisa cadastrar naquela fase do processo, né, e pré-requisitos para que aquela atividade passe para outra. Rolando uns trovões interessantes aqui. Tá? E aí você deixa isso aí funcionando, você consegue saber quanto tempo está demorando em cada pessoa, você consegue. Por exemplo, o problema de gerenciar por e-mail, gente, se a pessoa está de férias, aquela atividade vai ficar parada até a pessoa voltar de férias ou alguém perceber que ela estava de férias e que não devia ter passado para ela. E às vezes isso demora demais, às vezes isso é crítico, né? Porque o cliente ficou esperando, né? Ou você tem uma multa para pagar, enfim, né? Então, processos de negócio devem ser acompanhados por sistemas. O ideal, né, é que você faça esse sistema de uma forma simples, porque se você faz uma ferramenta como uma ferramenta de BPM, tá, o próprio usuário consegue configurar ela, né? Não depende do pessoal de TI, né, tem que fazer. Né? O que o pessoal de TI pode trabalhar é em ajudar as pessoas a usar essa ferramenta e ensinar as pessoas a usar esse tipo de ferramenta. A maior parte dos sistemas corporativos hoje, né, e aí a gente está falando de 2 em especial, né, o mundial, que é o SAP, né, e o brasileiro, né, que é o TOTUS, né, essas 2 ferramentas já têm BPMs internos. Quer dizer, se a sua empresa é uma empresa grande, ela deve ter uma desses 2 sistemas aqui. Ó. Se ela tiver um desses 2 sistemas, já tem BPM lá, de graça, é só usar. Tá? Se você tem, boa parte das empresas tem o pacote da Microsoft, o Office 365, ó, o Office 365 tem o Flowform, a BPM, tá? Que é uma ferramenta de BPM, né? Que está lá no pacote, já está. Então é só usar essa ferramenta. Tá? Então, não tem justificativa para sua empresa ter processos baseados em e-mail. O e-mail você não controla prazo, você não controla, não sabe em que ponto está cada coisa, você não tem como evitar problemas de a pessoa ter esquecido de mandar, ou a pessoa ter esquecido de receber, ou a pessoa ter esquecido de responder, né? E numa ferramenta de BPM você consegue configurar isso de uma forma bastante simples. Tá? Então, essa é a ideia de uma ferramenta de BPM. É uma ferramenta que ajuda a empresa, né, a organizar processos de negócio que não necessariamente estão organizados nos sistemas, né, de controle geral. Tá? Aqueles processos novos, os processos que estão, né, fora do mainstream, das grandes negócios que a empresa faz. Tá? No material aí que eu compartilhei com vocês, né, eu coloco aqui do BPM, né, uma das questões importantes, né, é que para cada atividade do processo, né, vocês estão automatizando um processo. Lembrando, né, a gente não está automatizando no sentido de fazer automático, a gente está automatizando no sentido de controlar em que fase que está e com quem está cada coisa. Né? No futuro, você pode até automatizar algumas fases aí para ser automáticas, tá? Mas num primeiro momento, minimamente, eu quero saber em que fase está, com quem está cada atividade. Né? Você precisa definir o RACI para cada atividade do seu processo. Tá? Então, o seu processo é composto pela... Vamos escrever aqui no chat, tá? Então, um processo de negócio que é o processo de vendas, tá? Então, o vendedor contacta potencial cliente, tá? Aí você tem
vendedor envia oportunidade para contratos, contrato cota preços, contrato envia a proposta para cliente, vendedor negocia preço final, contrato formaliza a venda e planejamento inclui produção da venda. Digamos que é essa sequência de atividades, tá? Então, quando o vendedor liga lá para o cliente e fala, olha, tenho esse produto, você quer comprar, tal, aí o cliente fala, quero o produto tal. O vendedor pega, olha, precisa do produto tal e tal para a empresa X. Aí ele manda para a área de contratos. A área de contratos levanta os preços disso, né, e encaminha essa proposta para o cliente, tá? Copiando, de repente, o vendedor. Né, o cliente entra em contato com o vendedor, fala, ó, eu quero mais, quero menos, dá para dar um desconto, não sei o quê, formaliza isso, o vendedor fecha o preço, passa para contrato formalizar, contrato formaliza, aí passa para a área de produção para produzir. Esse é um processo. E digamos que isso hoje não tem no sistema, as pessoas estão controlando isso por e-mail. Né, você vai olhar a anotação BPMN, vai redesenhar essa anotação, e entre as coisas que você vai colocar é para cada uma das atividades, este é o processo de vendas, né? Que tem 1, 2, 3, 7 atividades. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Cada uma dessas atividades você vai definir, no mínimo, quem é o responsible e quem é o accountable. O que é um, o que é outro? Responsável é o cara que vai executar a atividade. Accountable é o cara que vai ser cobrado se essa atividade não for executada. Né? Eu estou passando para o meu estagiário preencher tal formulário. Tá? Se o estagiário não preencher, a culpa é de quem passou para o estagiário fazer. Né? Você não pode cobrar o estagiário por não ter feito alguma coisa. Né? Então, você tem o estagiário, é o responsável, ele executa. Mas quem é o responsável para aquilo acontecer, quem está acompanhando o estagiário, quem solicitou aquilo do estagiário é o accountable. O accountable é a pessoa responsável por aquele coisa acontecer. Tá? Então, você pode falar que a atividade 1 lá, vendedor contacta potencial cliente. Quem contacta é o próprio vendedor. Então, o responsible é o vendedor. Quem é o accountable? O próximo vendedor também, ele também é accountable. E muitas vezes o accountable e o responsible é a mesma pessoa. Não sempre. Às vezes não, tá? Mas muitas vezes é. Quando o vendedor contacta o cliente, ele precisa de autorização de alguém para fazer isso? Né? Se ele precisar de autorização de alguém, a gente vai dizer que isso é consulted. Né? Então, ele é consultado. Então, ele tem que consultar, por exemplo, a área de validação de clientes. Então, antes ele vai verificar se o cliente não está devendo nada para a empresa. Tal, né? Então, só depois é que ele vai consultar. Tá? E ele vai informar o gerente de vendas, para ele saber, o gerente de vendas saber quem ele está falando. Marcos, tudo tem que ter consulta de informed? Não. Você pode ter processos que não tem nenhum nem outro, mas todos têm um responsible e um accountable. Toda atividade tem quem executa a atividade e tem quem é responsável para que a atividade aconteça do jeito certo. Toda. Então, quando você desenha um processo, para cada uma dessas, quem é o responsible, quem é o accountable. E aí, algumas você tem consulta de informed. Então, isso é uma das coisas, o RACI é uma das coisas que a gente faz, né, dentro de um mapeamento de processo. Então, saber quem é responsável, accountable, consulta de informed. E aí você vai incluir isso dentro do seu mapa para saber quem vai fazer. Então, lá, por exemplo, você não vai colocar o João ou a Maria, você vai colocar vendedor. Né? E aí o sistema, de alguma forma, tem que escolher o vendedor
né? Pode ser que a venda seja direta, então ele já vai direto no vendedor que escolheu, ou pode ser que ele sorteie, enfim, você vai definir o que vai fazer isso. Né? Pode ser que você tenha aquela questão de substituto quando a pessoa está de férias. Pode ser que você cadastre quem é o superior imediato para ele fazer a escalar o problema, né? Quando a pessoa não faz dentro de um certo prazo, tá? Tudo isso você coloca dentro do mapa do processo.